pessoal, então vocês viram aí as grandes dicas que o professor Luiz Flávio trouxe. A ideia agora é a gente trabalhar, continuando nessa linha de dicas, mas falar de um tema exclusivo, que é a Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe, a Lei Maria da Penha, ela veio para o mundo jurídico em 2006, já veio muito tarde. O Brasil foi o 18º país da América Latina a ter uma lei de proteção à mulher, mas quando veio, modéstia à parte, veio muito legal e, aliás, a Lei Maria da Penha tem sido considerada por organismos internacionais como sendo uma das 3 melhores legislações de proteção da mulher do mundo. Bom, o Brasil demorou, mas também quando fez, fez bem feito. O que a gente vai começar com as dicas? Vamos começar falando dessa coisa toda nova, que é a Lei 2.403, que essa lei que o professor Luiz Flávio já falou agora para vocês. Daqui a pouquinho, inclusive 4 horas, eu vou ter que me concentrar aqui para falar só um pouquinho para vocês, porque 4 horas a gente entra ao vivo com outros professores para falar mais ainda dessa lei, e eu vou tratar dessa questão de violência contra a mulher na Lei 2.403, que é a lei que trouxe essa alteração da prisão e medidas cautelares. É muita alteração trazida por essa lei, muito interessante. Agora, falando desta lei, 12.403, penas e medidas cautelares, o que isso modificou no mundo da violência contra a mulher? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que é a primeira dica, então aqui, já começando com essa história de dicas, é dizer o seguinte: esta lei traz uma alteração muito interessante. Não que ela trouxesse uma alteração em relação ao que estava antes, mas vejam como é que está situado agora com a Lei 2.403. Para um juiz decretar uma prisão preventiva, além de toda uma série de análises que ele tem que fazer, ele só pode decretar prisão preventiva se o crime for apenado com pena máxima superior a 4 anos, ou se o réu tiver sido condenado definitivamente num outro crime doloso. São as duas possibilidades, salvo, e agora que vem a Lei Maria da Penha, no caso da Lei Maria da Penha. Então, a primeira observação que eu queria fazer com vocês é exatamente essa. Para a Lei Maria da Penha, não interessa a quantidade de pena do crime que você esteja analisando. O juiz pode decretar uma prisão preventiva sem analisar, sem se preocupar com a quantidade de pena, certo? Agora, legal de entender isso é exatamente o seguinte: por que há essa diferença de tratamento? Afinal de contas, se todos os demais crimes o juiz precisa, para decretar uma prisão preventiva, ele precisa que aquele crime seja penado com uma pena superior a 4 anos, terceiro superior, muito importante isso, superior a 4 anos, por que na Lei Maria da Penha é diferente? Essa que é a questão que a gente queria discutir, porque aqui a ideia nossa dessas dicas não é só dizer o que é diferente, mas também explicar um pouquinho, porque quando você explica e você entende, você compreende e você memoriza. Essa que é a nossa intenção aqui. Bom, por que o motivo? O motivo ele é muito simples. Na verdade, quando você vai ver as estatísticas da violência contra a mulher, você percebe que uma parcela muito grande desses crimes são punidos com penas menores do que 4 anos. Aí vocês vão dizer: poxa, mas então são crimes que não têm muita relevância? Não, tome cuidado, porque na verdade são crimes de bastante relevância, principalmente quando nós estamos falando da questão da violência contra a mulher. Então, o campeão, qual é o campeão dos crimes que nós vamos observar, crimes de violência contra a mulher? O campeão, lesão corporal. E 95% das lesões corporais acaba configurando a tal da lesão corporal leve, que na verdade, de leve para a vítima, para a área médica, não tem absolutamente nada. Porque você imagina o seguinte: uma pessoa fica 30 dias internada no hospital. 30 dias internada no hospital. O que acontece com essa pessoa? Para ela, claro que isso é uma situação muito grave. E para o direito penal? Como que o direito penal encara essa situação? O direito penal encara isso como sendo lesão corporal leve. Então, volto a dizer, para vocês que vão fazer concursos, tomem muito cuidado com isso. Para configurar a lesão corporal grave, a pessoa tem que ficar incapacitada das suas atividades habituais por mais de 30 dias. Por isso eu falei 30. Então, 30 ainda configura a lesão corporal leve para o direito penal. O que significa dizer que um percentual, que na verdade já foi mapeado, de 95% das lesões corporais, acaba sendo enquadrado como lesão corporal leve. A pena é muito inferior, a pena máxima, né? É muito inferior a 4 anos, mas isso é um problema muito sério para a questão da violência doméstica, principalmente quando a gente observa e estuda as características da violência doméstica. E a característica da violência doméstica é exatamente essa: se começa com xingão, depois tem um empurrãozinho, depois tem um empurrão mais forte, uma lesão corporal mais forte e, infelizmente,
nós temos uma quantidade muito grande de situações que chegam até o óbito da mulher. A partir desse momento que a gente percebe como é que funciona esse ciclo da violência, que acaba com uma lesão menos grave, mas chega normalmente numa lesão mais grave, a ideia do legislador, a ideia da percepção da violência contra a mulher e da proteção dessa violência contra a mulher vai exigir que haja uma diferença de tratamento. Então, isso vai acontecer. O outro crime, o segundo crime que mais incidência na violência contra a mulher é o crime de ameaça. E o crime de ameaça, tem uma situação muito específica na questão da violência contra a mulher, que é a seguinte: diferentemente do que acontece em outros contextos que não envolve a violência doméstica, quando nós temos a violência doméstica no âmbito desses crimes de ameaça, a pesquisa muito séria que foi feita no Brasil vai demonstrar que o percentual altíssimo de violência acaba se concretizando. E o crime de violência, aliás, o crime de ameaça é realmente um crime que tem uma punição muito pequena. Mas no âmbito da violência doméstica, é muito importante que a gente tenha uma resposta do Estado em relação a essa ameaça. Então, só para colocar os números para vocês, temos assim no Brasil, 10 mulheres, pesquisa do ano passado, 2010, 10 mulheres morrem por dia no Brasil. 7 morrem pelas mãos daqueles com quem elas têm um vínculo afetivo. Então, de 10 que morrem, 7 pelas mãos do marido, do namorado, do noivo, do ex-marido, do ex-namorado, do ex-noivo. Agora, preste atenção nessa informação agora. Dessas 7 que morrem por dia no Brasil, 80% dessas 7 que morreram registraram uma ocorrência junto à delegacia mencionando a ameaça que elas estavam sofrendo. Então, percebam, é grave essa situação, precisa efetivamente de uma proteção, ela vai até a delegacia para dizer: estou sendo ameaçada de morte, 80% dessas 7 que morreram, e é claro que eu tenho que dar instrumentos para o Estado, instrumentos rápidos, instrumentos eficazes, instrumentos efetivos para reverter essa situação, sob pena daquele resultado dramático, drástico, que é a morte dessas mulheres, né? Quase todos os dias a gente tem tido notícias na mídia e são 7 por dia, isso não é brincadeira. Então precisou efetivamente de instrumentos. Agora, importante entender dessa situação toda é que a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal, ela não é uma lei processual penal, ela é uma lei que vem numa outra linha, que é a linha de política criminal. E o mais interessante também de compreender da Lei Maria da Penha é que ela está no Brasil e ela está vigorando, mas ela é o exemplo de lei temporária. Temporária é o exemplo de lei excepcional. Por quê? Porque ela vai vigorar, a proposta da Lei Maria da Penha é exatamente essa. Ela vai criar instrumentos de proteção e ela vai vigorar somente enquanto a situação que ensejou a criação dela subsistir. No momento que a gente tenha uma situação mais confortável, que nós não tenhamos essas 7 mulheres morrendo por dia, nós não tenhamos aquelas 5 mulheres espancadas a cada 2 minutos no Brasil e tantas outras estatísticas de outros crimes, aí sim nós podemos talvez revogar a Lei Maria da Penha ou talvez não criar instrumentos assim tão restritivos de direitos como são alguns dos instrumentos, algumas das medidas protetivas da lei. Então essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês. Bom, percebemos então que efetivamente nós podemos aplicar a prisão, o juiz, né, pode decretar a prisão preventiva no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. E quais são esses casos que ensejaria essa característica de ser um crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher? Que situações são essas? Bom, o que a gente precisa dizer sobre isso é que a resposta a essa questão está exatamente no artigo 7º da Lei Maria da Penha. No artigo 7º, Lei Maria da Penha. Agora, o que é importante a gente compreender? Que o artigo 7º da Lei Maria da Penha, e aí vem a dica, rompe completamente com uma ideia que a gente tem de violência. Então, vocês percebam lá, se vocês forem observar o artigo 7º da Lei Maria da Penha, vocês vão observar que lá consta que a violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes de violência física, violência psicológica, violência sexual, até aí tudo bem, e violência patrimonial e violência moral. Um dos casos de violência moral, por exemplo, seria exatamente uma situação em que configuraria uma situação moral, né? Nós podemos ter vários crimes aqui misturados, mas o que eu queria mostrar para vocês? Queria mostrar para vocês que quando nós estamos, por exemplo,
falando de uma violência patrimonial ou de uma violência moral, ela não se confunde com a ideia que a gente tem de violência lá do direito penal. Então vamos recapitular essa questãozinha. Nós temos assim, dentro dos crimes contra o patrimônio, nós temos, por exemplo, um crime praticado com violência que é o roubo, um crime praticado sem violência que é o furto. Se nós tivermos uma situação de violência envolvendo, a situação da Maria da Penha envolvendo furto, podemos aplicar efetivamente a Lei Maria da Penha? Ainda que o furto não tenha sido praticado com violência, porque também se for praticado com violência, nem poderia ser furto, enquadraria roubo. Essa que é uma outra dica que eu queria deixar com vocês. Tomem cuidado, porque essa violência mencionada na Lei Maria da Penha não é aquela violência que a gente está acostumado a pensar no âmbito do direito penal. Nós trabalhamos aqui, a Lei Maria da Penha trabalha com uma categoria sociológica. É claro que se eu estou praticando uma calúnia contra outra pessoa, eu estou praticando uma violência contra essa pessoa. É claro que se eu estou subtraindo uma coisa alheia, móvel dessa pessoa, eu estou praticando uma violência contra essa pessoa. Mas não é a violência nossa do direito penal. Quando a gente fala que um crime praticado com violência tem que ter efetivamente as características da violência, certo? Então, essa é a segunda dica que eu queria deixar para vocês, que é exatamente a ampliação da Lei Maria da Penha no que se refere à violência, numa categoria sociológica, não é na categoria penal. Então, não podemos fazer confusão em relação a isso. Bom, aí o que nós podemos falar mais aqui que seria importante? Seria importante também a gente falar, uma outra dica que seria interessante, é que há possibilidade, então, de se estabelecer. Primeiro, uma outra coisa que antes de tudo, que eu queria dizer para vocês, que a violência contra a mulher é um crime contra a humanidade. Então vejam a importância que o nosso legislador dá à violência contra a mulher, considerando ela como sendo um crime contra a humanidade. E, na verdade, o nosso legislador, ele vem na linha do que vai acontecer com todas as outras legislações que tratam de proteção da mulher, exatamente fazendo essa combinação de violência contra a mulher e crimes contra a humanidade. Isso coloca essa situação num outro patamar, e isso vai implicar uma série de discussões que a gente pode fazer depois, mas entendendo o seguinte: se a violência contra a mulher é um crime contra a humanidade, nós temos aqui a vítima, claro que a vítima continua sendo a mulher, mas o bem jurídico protegido nos crimes de violência contra a mulher acaba sendo a mulher, mas muito mais do que isso. E quando nós estamos falando, então, da questão da dignidade, da questão do bem jurídico, nós estamos falando aqui de um outro bem jurídico muito mais amplo, que é a dignidade da pessoa humana. Então, para muita gente, efetivamente, o bem jurídico protegido na Lei Maria da Penha não é só mulher, é mulher, mas toda uma ideia de dignidade da pessoa humana, porque não é justo, não é correto, não é constitucional que a gente tenha tratamento diferenciado entre homens e mulheres em pleno século XXI. Isso realmente é um absurdo, uma situação dessa. Agora, para a gente finalizar, porque eu tenho que correr lá para o outro evento e prometo estar aqui de volta com vocês para mais dicas, para mais explicações sobre a Lei Maria da Penha, eu queria dizer o seguinte, duas últimas dicas aqui bem rapidinhas. Aquela discussão toda da representação na Lei Maria da Penha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, essa discussão só vale para a lesão corporal leve. Então, todos os outros crimes que configuraria, que poderia ser aplicada a Lei Maria da Penha, nós não estamos discutindo. Nós só estamos discutindo no âmbito da lesão corporal leve. E por que nós estamos fazendo essa discussão? Se cabe, se exige ou se não exige representação nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, quando configurada a lesão corporal leve. Só estamos fazendo essa discussão porque admite realmente a nossa legislação, que é a nossa Lei Maria da Penha, admite duas interpretações. O que acontece? A Lei Maria da Penha diz assim: não se aplica a Lei 9.099, que é a do Juizado Especial Criminal. Exatamente a Lei 9.099 é que vai dizer que para os casos de lesão corporal leve e para os casos de lesão corporal culposa vai se exigir representação. Então vamos lá, repetindo. Lei 9.099 exige representação para lesão corporal leve e para lesão corporal culposa. Ok? Ok. Vem a Lei Maria da Penha, que é uma lei 11 anos depois, e diz assim: não se aplica a Lei 9.099. Aí você pode dizer, pera lá, mas então não está muito simples a situação? O que o pessoal está discutindo? Se afinal de contas a Lei Maria da Penha diz para não aplicar a Lei 9.099 e é exatamente a Lei 9.099 que vai exigir a representação nos casos de lesão corporal leve. Pareceria que estava tudo tranquilo se não fosse uma situação muito específica.